Olá, amigos da TV Londres! Nesse final de semana tivemos rodada dupla do Campeonato Mundial da Fórmula E, dos carros 100% elétricos. Foram muitas disputas, muitas ultrapassagens e novas expectativas para os brasileiros. Confira! A sétima e a oitava etapa do Mundial da Fórmula E foram realizados em Berlim, na Alemanha, em uma pista montada no antigo aeroporto Tempelhof. Esta é a única pista da temporada feita em placas de concreto, ao invés do tradicional asfalto de rua. O traçado, com 2.355 metros, conta com 10 curvas e a prova é disputada em 40 voltas. Este número pode variar de acordo com o que veremos adiante. O grid de largada da sétima etapa teve Sebastian Buemi da Envision na pole position, seguido pelo britânico Sam Bird da Jaguar e o belga Stoffel Vandoorne da Penske, fechando os 3 primeiros colocados. Sérgio Sete Câmara da NIO largou na 7ª posição e Lucas de Grassi da Mahindra na 20ª. Já nas primeiras voltas, a maioria dos pilotos já começaram a utilizar a zona de ataque, que eleva a potência do motor de 300 para 350 kW, equivalente a 68 cavalos a mais de potência. Cada piloto deve passar 2 vezes na zona de ataque durante a prova. Na 9ª volta, Sete Câmara se envolveu em um acidente com Maximilian Günther, que danificou o carro do brasileiro. E na volta 11, o brasileiro ainda se envolveu em outro acidente com René Rast, que comprometeu a corrida dele e provocou ainda o safety car. Com a pista liberada, os pilotos disputavam cada palmo de pista e se alternavam na liderança. Na volta 19, Lottery e Verg se tocaram, mas ambos continuaram na prova. Porém, o mesmo não aconteceu com Vandoorne, que em uma tentativa de ultrapassagem levou uma fechada de Tickton e ambos abandonaram a corrida. Dá para perceber que o Tickton emparedou Vandoorne. E aí, hein? Quem é que paga essa conta? Enquanto isso, lá na frente, Buemi, Evans e Bird disputavam a primeira posição. Na volta 31, Dennis perdeu o controle do carro e quase causou um acidente grave. Ele acabou tocando no português Antônio Félix da Costa e ambos também ficaram fora da prova. Por causa da entrada do safety car, foram acrescentadas mais 3 voltas e os pilotos tiveram que economizar bastante as baterias. Nas últimas voltas, Sam Bird, Mitch Evans, Sebastian Buemi e Maximilian Günther travaram uma bela disputa por posições do pódio. Por fim, Buemi, que liderava, acabou sendo ultrapassado por Evans, por Bird e na última curva o alemão Günther, da Maserati, se enroscou com Buemi e passou, garantindo assim o 3º lugar diante da torcida alemã. Mitch Evans, que já havia ganhado em São Paulo, também conquistou a vitória na 7ª etapa em Berlim, chegando com 0,1% de energia no carro, completando a prova em 55 minutos, 10 segundos, 391 milésimos. Essa foi a primeira vez que a equipe Jaguar garantiu a dobradinha do 1º e 2º lugar, com o neozelandês Mitch Evans e com o britânico Sam Bird. Sebastian Buemi fez a volta mais rápida em 1:07.390 e garantiu um ponto extra. De Grassi terminou em 11º e Sete Câmara em 16º. No dia seguinte, no domingo, foi disputada a 8ª etapa do campeonato, com uma grande surpresa na classificação. Os 2 carros da Abit Cupra ocuparam as 2 primeiras posições,
seguidos de Boemi. A Cupra era a única equipe que até o momento não havia marcado nenhum ponto no campeonato e garantiu seus 3 primeiros pontos com a pole position de Robin Frings. De Grassi largou na 14ª posição e Sete Câmara na 19ª. Pouco depois da largada, as coisas foram voltando ao normal e os carros da Cupra, aos poucos, foram perdendo posições, à medida que os pilotos revezavam na liderança e passavam na zona de ataque. Na 13ª volta, André Lotterer cometeu um erro e foi parar no fim do pelotão. Mais uma vez, os pilotos disputaram cada centímetro das curvas no circuito alemão. Boemi teve problemas no carro e foi para os boxes, e perdeu muitas posições. Enquanto isso, Nick Cassidy, numa manobra ousadíssima, saltou do 6º lugar para a 3ª posição, e depois para a liderança da prova. Entre os brasileiros, de Grassi chegou a ficar na zona de pontuação, mas ao final acabou sendo superado e não marcou pontos, ficando na 12ª posição, e Sete Câmara na 15ª. Na volta final, o neozelandês Nick Cassidy, da Envision, recebeu a bandeirada com a bateria do carro zerada, com 46 minutos e 34 segundos, seguido pelo britânico Jack Dennis, da Andretti, e do francês Jean-Éric Vergne, da Penske, que completaram o pódio. Maximilian Günther fez a volta mais rápida em 1:06.911 e garantiu um ponto. Essa corrida teve um recorde de pilotos na liderança. No total, 8 pilotos chegaram a liderar a prova. E com esses resultados, o campeonato ficou assim. Em primeiro lugar, o alemão Pascal Wehrlein, com 100 pontos. Em segundo lugar, o neozelandês Nick Cassidy, com 96. Em terceiro, Jean-Éric Vergne, francês, com 81 pontos. Em quarto, Jack Dennis. Em quinto, Mitch Evans. Em sexto, Antônio Félix da Costa. Em sétimo, Sam Bird. E em oitavo, Sebastian Boemi. Virando a página, o brasileiro Lucas de Grassi está na 14ª posição com 18 pontos e Sérgio Sete Câmara na 16ª posição com 10 pontos. Vocês lembram que lá no EPRIX de São Paulo eu perguntei ao Felipe Massa se ele voltaria a disputar a Fórmula E? Ei Felipe, vamos ter Felipe de volta à Fórmula E? Já corri tão velho já, cara. Agora Capaz, não envelhece não. Por favor, Felipe. Pois é, o Massa disse que não, quem sabe, né? Seria muito bom ver o Felipe Massa de volta na Fórmula E. Mas quem sabe a gente tenha um outro Felipe. Depois dessas duas etapas de sábado e domingo, na segunda-feira a Fórmula E promoveu o teste de pilotos novatos, com o objetivo de proporcionar a adaptação de novos pilotos candidatos a ter uma vaga na competição. Dentre os pilotos estava o brasileiro Felipe Drugovich, que atualmente é piloto de testes na Aston Martin na Fórmula 1 e já tem no currículo o título de campeão da Fórmula 2 em 2022. E o piloto brasileiro superou as expectativas, fez o melhor tempo entre os novatos com a marca de 1 minuto 5 segundos 509, apenas 2 décimos de segundo atrás do melhor tempo nos treinos livres de sábado, marcado por Maximilian Günther, da própria Maserati. Ou seja, se nós pudéssemos apostar em quem seria o próximo piloto a ocupar um assento na Fórmula E, daria para apostar no Drugovich. E você, o que acha? Bom, comente nas nossas redes sociais e siga a gente para se manter sempre bem informado. Lembrando que a próxima etapa da Fórmula E vai ser no tradicional circuito de Mônaco, no dia 6 de maio. E lembrando mais uma vez que a etapa final será em Londres. Certo, pessoal? A gente se vê então em breve, se Deus quiser, para compartilhar mais informações de Mônaco. TV Londres, o mundo passa por aqui. O ensino à distância, mais conhecido como EAD, é uma modalidade que tem crescido no mundo todo e está cada dia mais em evidência. Aqui na Unigran Europa, nós oferecemos graduações, especializações, MBA e cursos livres, tudo na modalidade EAD.
Então, uma das perguntas que nós mais recebemos é como funciona o EAD. Se você tem dúvidas, esse vídeo é para você. No EAD, o estudante tem autonomia para fazer os seus horários e seguir o seu ritmo de estudo. Ele tem flexibilidade e pode estudar quando e onde quiser. No Brasil, a modalidade segue as regras do Ministério da Educação, o MEC. A Unigran Europa, por ser uma instituição brasileira, também segue todas essas regras. A Unigran Europa oferece mais de 30 graduações na modalidade EAD e eu vou te contar um pouco sobre a instituição. Na Europa, a Unigran chegou em 2007 e conta com 18 unidades em 10 países, sendo a primeira faculdade brasileira na Europa. O grande diferencial da Unigran Europa é que você estuda em língua portuguesa e as aulas são com professores brasileiros. Então, se o idioma local é uma barreira para você, a Unigran Europa é a melhor escolha. Após a matrícula, o aluno recebe um login e senha para acessar o ambiente de aprendizagem. Você vai participar de atividades individuais ou em grupo e assistir às aulas conforme as orientações do professor. Tudo pela internet. A plataforma também permite ao aluno interagir com outros alunos e professores, dinamizando o ambiente de aprendizado virtual. E para terminar, o diploma da Unigran Europa é igual ao diploma de uma instituição brasileira e não há nenhuma diferença entre o diploma do EAD e o do ensino presencial. Então, se você tiver mais dúvidas, acesse o nosso site unigraneuropa.com.